A Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu queria trazer uma palavra que essa semana Deus tem me incomodado muito a respeito disso. Mas eu acredito que você também tem esse senso crítico também, muitas vezes, a respeito de algumas coisas que acontecem, mas alguns pastores que pregam, itinerantes, que pregam aqui e acolá, eles trazem uma mensagem, muitas vezes, que trazem bênçãos, trazem curas, manifestação de poder, e tudo isso é pregado por esses pastores. Mas nós, principalmente que pregamos numa única igreja, que é aqui a nossa, a Esperança Cristã, eu que já toquei em duas igrejas já há alguns anos, e a gente sempre tenta trazer para a igreja uma palavra que está acontecendo na atualidade, porque o pastor ele tem que cuidar das ovelhas, ele tem que se importar com as ovelhas que estão ao seu redor, e o pastor muitas vezes ele fica atento a tudo que está acontecendo, e ele tenta filtrar tudo aquilo ali, pedir de Deus uma direção para que ele possa trazer uma palavra para nortear o rumo à igreja, e principalmente para que os irmãos, e muitas vezes nem nós, venhamos a pecar, não somente em atos, mas em palavras, em tudo que está acontecendo. E a gente olha em tudo que acontece, não só no Brasil, não só fora do Brasil, mas principalmente até mesmo dentro da nossa cidade, e a gente veja certas coisas e a gente fica abismado do que está acontecendo, a gente se preocupa, e a gente tenta se entender o que está acontecendo, e a gente não entende e muitas vezes quer opinar por aquilo que está acontecendo, e muitas vezes a gente peca por isso. E hoje eu quero trazer uma palavra que tem me incomodado, e eu creio que trará uma resposta e trará uma clareza na vida de vocês, para que a gente possa ter discernimento e principalmente temor a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Na vida, principalmente do pastor, acontece muitas coisas ao redor, né? E muitas vezes nós somos colocados no mesmo saco, né? No mesmo balaio, e isso muitas vezes machuca, muitas vezes a gente fica indignado, mas a gente sabe, e a gente não sofre nem 1% do que os verdadeiros homens que começaram a igreja primitiva sofreram. E a gente veja acontecendo na nossa cidade, principalmente, e ao redor, a gente veja aí, hoje se eu perguntar a vocês o que está passando, qual é a novela que está passando para vocês, eu tenho certeza que 2% de que estão aqui vão dizer e vão saber qual é a novela que está passando hoje. Mas se eu perguntasse esse tema 10 anos atrás, e perguntasse para você qual é a novela que estaria passando à noite, a novela das 8, eu creio que 98% responderia qual a novela estaria passando, porque eram coisas que nós assistimos muitas vezes. Só que hoje ninguém mais está ligado à televisão, hoje nós estamos ligados à internet, ao celular que está na palma da nossa mão. E aí, se eu perguntar a você qual é a notícia que está agora, 98% vai saber qual é a notícia que está rolando na internet nos últimos dias. E não se fala em outra coisa, querido, a respeito de Morro do Céu, a respeito de Pastor Mirim, e tudo isso, e muitas vezes nós temos um senso crítico em falar coisas, julgar coisas, e muitas vezes estamos pecando por não saber o que estamos falando, ou muitas vezes falar aquilo que não deve ser falado. Por que eu falo que nós somos colocados no mesmo balaio? Porque hoje há algo no Morro do Céu, que há um lugar que eu frequentei muitos anos com a igreja. À noite, de madrugada, nós íamos para lá com chuva, sol, vento, frio. Nós íamos lá e reuníamos com os irmãos, orando naquele lugar, adorando ao Senhor naquele lugar. Chegava lá, era lindo, porque parecia um shopping, era um movimento grande naquele lugar, que tu nunca, não imaginava que lá naquele lugar escuro, sem lâmpada, as pessoas estariam lá em rodinhas, orando e adorando a Deus. Era maravilhoso sentir o poder de Deus, mas hoje as notícias que nós temos de lá são terríveis. A gente veja religiosos, e perdão aqui se há alguém
mas eu não estou criticando, tá? Eu estou só mostrando para você. Pessoas que vão lá, um religioso, um padre, porque está buscando isso, naquilo lá, buscando desejos sexuais, e não, ele foi lá para evangelizar, ele foi lá para ver o que estava acontecendo. Está vendo? Há um certo, as pessoas encobrem tudo aquilo que está acontecendo, mas quando é um pastor, acontece algo, as pessoas colocam junto no mesmo balaio, sacodem e pum, jogam no vento. É tudo farinha do mesmo saco. Isso muitas vezes somos julgados por nós, porque o pastor lá fez, eles introduzem o pastorado e jogam que todos eles fazem a mesma coisa. E isso, nas nossas vidas, nós temos que ter muita atenção e temor àquilo que sai da nossa boca. E hoje eu quero falar a respeito disso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 9, no verso número 10. Livro de Provérbios, capítulo de número 9, verso 10, que diz assim, todos acharam? Amém? Se você não achou, está no Data Show, e diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Eu vou repetir o texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quando a palavra de Deus ela fala sobre temor, querido, ela não está falando sobre ter medo, mas ela fala, querido, a respeito de reverência, de admiração, de respeito à grandeza de Deus. E quando aqui o autor está dizendo que, olha, o temor ao Senhor, o respeito à grandeza de Deus, a reverência que nós temos a Deus, é o princípio da sabedoria. Porque se você reverencia a Deus, se você teme a Ele, se você sabe que Ele é grande, que Ele é maior do que tudo, certas coisas que você tem que falar, que fazer, você vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. Há 20 anos servindo ao Senhor e 10 anos como pastor, quando eu fui consagrado a pastor aqui em cima desse púlpito, um pastor olhou para mim e disse: a partir de hoje, você deixa de ver, você deixa de falar, você deixa muitas vezes de criticar, para ser visto, para ser criticado e para ser olhado. Ele estava dizendo que a partir do momento que nós subimos aqui no púlpito, nós teríamos que ter um temor ainda maior, porque a partir desse momento nós seríamos vistos, olhados e criticados, por atos não só nossos, mas também da nossa família. Basta você derrubar uma criança, derruba, né? Não é assim, a criança derruba algo na igreja, olha lá, a criança, que bênção, mas vai que é um filho do pastor, olha lá, o filho do pastor, tocando terror na igreja, não é assim? Porque ele tem uma responsabilidade maior, parece que ele tem algo diferente, e não é, querido. Somos falhos, somos homens igual a todo mundo, temos uma família, temos um trabalho, eu tenho que levantar todos os dias cedo, madrugada, e trabalhar, eu tenho que trazer o pão para o sustento da minha família, e isso muitas vezes dói, machuca, porque a gente veja com que as pessoas colocam isso no mesmo balaio do que todos os que estão acontecendo. E aí a gente olha, hoje, como eu falei para você, a gente veja certos assuntos como esse, do Morro do Céu, como esse pastor Mirim, que off the power, the king, isso virou meme. E machuca você ver as pessoas falando, virou meme a nossa religião, o nosso jeito. Há algumas igrejas que dançam, que alegram o Senhor, e isso vira meme. Olha lá, os irmãos rodopiando no poder de Deus, e a gente muitas vezes fala, critica sem saber. Querido, nós temos que ter temor a Deus e reverência, e expressar nosso pensamento, e saber se aquilo ali é ou não é, antes que saia algo da sua boca, alguma coisa que não era para ser dito ou falado. Pastor, então quer dizer que se o pastor está defendendo aquele pastor Mirim? Não, querido, eu não estou defendendo, não. Eu só estou falando que nós temos que ter sabedoria e prudência para criticar, ou muitas vezes para expressar o nosso pensamento a respeito. Eu vou chegar lá. Eu não sei quem aqui estava no culto de quarta tarde, de quarta noite, em que eu tive uma mensagem para os juniores aqui. Alguém estava aqui? Uau, o irmão lá. 2 pessoas. Eu estava vendo aqui, e eu sempre tive
Eu não sei, me incomodava vendo uma criança ou uma pessoa mais jovem em cima do púlpito pregando. Eu dizia, meu Deus, eu não sei, eu sentia algo, uma responsabilidade colocada muito grande sobre eles. Só que, lendo a palavra, consultando a Deus, e principalmente quando foi colocada a responsabilidade de dizer assim, o pastor prega uma palavra para nossos juniores, pessoas de 11 a 14 anos, traz uma palavra para essas pessoas, para esses jovens, para esses meninos. A irmã Luciana me convidou. E aí eu comecei a orar, disse que é claro que vou, comecei a orar e pedir a Deus, o que eu vou falar para esses jovens? O que eu vou dizer para eles? O que eu vou falar para entusiasmar eles, para mostrar para eles que eles são escolhidos, que eles são filhos de Deus? E aí Deus colocou no meu coração algo que trouxe uma clareza na minha mente, e que até hoje, querido, algo que eu penso, e trouxe clareza em muitas outras palavras que eu já havia pregado. Sabe por quê? Porque quando a gente veja uma criança dessa, 14 anos, em cima do púlpito pregando, muitas vezes a gente tem um senso crítico de falar, olha lá, nem tirou as fraldas ainda e está em cima do púlpito. Não é assim que muitas vezes a gente fala? Olha lá, não tem responsabilidade nenhuma, não paga boleto, não vai isso, não vai para a escola, só vai para a escola, está lá em cima pregando a palavra. E a gente fala isso. E a gente muitas vezes expressa esses pensamentos. Mas eu quero mostrar algo hoje para você. A palavra de Deus, querido, ela nos mostra coisas maravilhosas. E quando eu trouxe a palavra para esses jovens aqui, mostrando que uma criança, querido, quando era daquela cultura judaica, no tempo de Jesus, uma criança a partir dos 6 anos, ela começava a frequentar a escola. Ela frequentava a escola. A partir dos 6 anos, ela inseria aquelas crianças na escola. Uma menina, na idade dos 15 anos, uma menina já estava na idade de casar. Já era arrumado um casamento para ela. Já o homem não, ele colocaria dentro da escola, e ele ficaria na escola até os 13 anos, quando ele passaria pelo ritual chamado Bar Mitzvah, que significa a maioridade judia. E quando ele completava os 13 anos, ali ele partia a maioridade. Era o homem dos mandamentos, o homem da lei. A partir do momento ele estava ali como uma maioridade para eles. Desde os 6 anos, querido, eles ficavam estudando a Bíblia, estudando a Torá. Diz historiadores que a partir dos 10 anos eles já sabiam a Torá de cor, o Pentateuco de cor, os 5 livros da Bíblia hoje, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. E nós muitas vezes com 40, 50, não decoramos sequer um versículo bíblico. Isso é vergonhoso para nós. Mas o que eu quero dizer hoje para você é que esses meninos com 13 anos, a partir do momento que eles ganhavam a maioridade, eles começavam a ser escolhidos por alguns professores, mestres, para que eles venham a ser seus discípulos. E um professor, um mestre, ele tinha que ter acima de 30 anos para ter discípulos para ele. E aí eu entendi por que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Porque somente com 30 anos um professor, um mestre, poderia ter catado seus discípulos para ele. E essas crianças, quando tinham 13 anos, saíam da escola, elas ficavam ansiosas, ociosas, por receber convite desses mestres, desses professores, para ser seus discípulos e ensinar eles. Só que a Bíblia diz, foi por isso que Jesus trouxe e buscou esses meninos. Mas só que eu quero dizer para você que Jesus escolheu 11 meninos. E aí a gente leva o fato de que, por que Jesus escolheu Pedro como um dos líderes dos discípulos? E eu me questionei muitas vezes. Eu já preguei que Pedro era o líder dos discípulos, mas muitas vezes não com a clareza que hoje eu tenho entendendo essa palavra. Por que Pedro era o maioral entre os outros? Por que se você for orar a Bíblia, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, quando aparece a lista, e até em Atos dos Apóstolos, quando aparece a lista dos discípulos, Pedro sempre é o primeiro. Por que isso? Sabe por quê? Mateus capítulo 17, verso 24 diz assim: chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus
se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que nós não escandalizamos, vai ao mar, lança um anzol, tira o peixe, e o primeiro peixe que subir, abre a boca, e encontrarás um estáter, toma e dá, por mim e por ti. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu preguei isso aqui na quarta-feira, e eu vou só relembrar para você. A Bíblia diz que Pedro estava entrando com os discípulos de Jesus na casa, mas os homens chamam Pedro e dizem assim: olha, por que o mestre de vocês não paga o tributo? Não paga o censo? Por que era pagado o censo? Querido, só para que você entendesse, a palavra de Deus diz lá em Êxodo, no capítulo 30, que um homem a partir dos 20 anos era obrigatório pagar o censo ou o tributo no templo. Um homem a partir dos 20 anos era necessário pagar tributo. Abaixo dos 20 anos não necessitava, porque era isento. Mas só que a palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 17, que Pedro é questionado as pessoas que estavam ao redor, e diz a Bíblia: estavam chegando em casa, Pedro, seus discípulos e Jesus. E aí Pedro é questionado, Jesus já tinha entrado, Pedro entra, Jesus se antecipa e diz: ô Pedro, o negócio é o seguinte, você vai lá, eu sei que eles estão cobrando imposto de ti, você vai lá, pega um anzol, lança no mar, o primeiro peixe que subir, você tira da boca dele um estáter, uma moeda, e para nós não escandalizar eles, Pedro, paga por mim e por ti o imposto que eles estão cobrando. Eu pergunto a você, por que ele não falou paga por mim, por ti e pelos outros apóstolos? Por que ele falou por mim e por ti, Pedro? Sabe por quê? Mateus capítulo 8, verso 14. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele acamada, e com febre tocou-lhe a mão, e a febre deixou, e levantou-se e o serviu. Uma menina com 15 anos, ela poderia casar. Um menino aos 13 anos, ele tinha a maioridade, era selecionado por algum professor, algum mestre, e só aos 20 anos ele poderia casar-se. Essa era a cultura judaica. E sabe o que nós aprendemos aqui? É que Pedro é colocado como líder dos discípulos. Pedro é escolhido pelo Senhor porque era o maior e ele era o casado. A palavra de Deus nos diz. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos, disse a ele: paga imposto por mim e por ti. Porque ele era acima de 20 anos e era obrigatório pagar imposto. E aí nós levamos a consciência de que os outros discípulos tinham abaixo de 20 anos, eram de 19 para baixo. É interessante, né? Foi por isso, querido, que aí nós lembramos lá o que aconteceu lá atrás no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus diz que Manassés, ele tem um filho, e era o pior rei da história de Israel. E dentre ele começa a vir vários filhos, dentre ele Amon, e aí sai Josias, filho dele. Só que Manassés e Amon foram os homens mais terríveis que tiveram. Mas aí entra Josias, e recebe o governo com 8 anos de idade, e diz a Bíblia que ele não pôde governar, porque era menor de idade, teve que ficar debaixo de tutela, até os 13. E a Bíblia diz que aos 13 anos, quando ele completa a maioridade, ele assume o governo de Israel. Imagina, aos 13 anos. E diz a Bíblia que ele poderia fazer tudo aquilo que o seu avô e os seus pais fizeram. Mas Josias, com uma mente e um coração temente a Deus, diz assim: eu não quero ser igual ao meu pai e o meu avô, eu quero fazer diferente. Se eles foram os piores reis que já tiveram, eu quero ser um rei lembrado, um rei que trouxe a adoração e os sacerdotes novamente para dentro do templo. E a Bíblia fala que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Com 13 anos. Eu comecei a entender por que foi com 13 anos. Foi por conta da maioridade, da cultura judaica. Vocês não estão entendendo? Amém? Quem está entendendo?
Então nós começamos a entender que ser jovem não significa que eu não posso estar pregando a palavra, que eu não posso estar falando isso. Não significa isso, porque os discípulos também foram jovens quando foram escolhidos. O que eu estou querendo dizer é que a palavra que acabamos de ler, quando diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, tem que ter temor não só pela criança que está em cima do púlpito, pelo jovem, mas pelos pais que ensinaram e colocaram o ensinamento do Senhor sobre eles. E é por isso que nós temos que ter um senso e olhar para dentro de nós, e principalmente pelas palavras que vamos falar quando vimos o que está acontecendo. Pastor, então significa que o pastor é contra? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu olho para a vida, eu olho para o que ele está pregando, e eu começo a entender, não julgando pela idade, porque os discípulos também foram os novos quando foram escolhidos, mas eu começo a olhar para ele e questionar o temor e a reverência daquilo que está sendo pregado, falado ou questionado. E aí sim, eu posso olhar para ele e questionar, dentro do temor ao Senhor, o que está acontecendo. Amém, queridos? Amém. A palavra de Deus, ela diz que o conhecimento do santo, ele fala, no texto que acabamos de ler. O conhecimento de Deus. Não basta você ter temor a Deus, não basta você ter reverência a Deus, não basta você saber que Ele é grande, saber que Ele é o maior, não basta, você tem que conhecer a Ele. E conhecer a Ele, querido, não é só saber que Ele é Deus, que Ele é Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Nissim, é conhecer a Deus como os grandes homens da Bíblia conheceram, ter intimidade com Ele. Saber que quando você entra na porta do seu quarto, fecha ela, quando você dobra o seu joelho, você sente a presença daquele que está ali, o Deus Todo-Poderoso, e você fala, e você sabe que Ele está ouvindo, você sente essa presença, você quer ouvir mais dEle, você quer passar mais tempo com Ele, você quer sentir mais dEle. Isso é conhecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos prudência naquilo que falamos, naquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Porque a palavra de Deus diz que nós, conhecendo a Ele, começamos a agir igual a Ele, começamos a refletir igual a Ele, começamos a fazer igual a Ele. Como disse o apóstolo Paulo, começamos a ser imitadores, como eu de Cristo sou. Eu começo a ser igual a Ele. Por isso que nós somos chamados de cristão. Somos parecidos com Cristo. Só que muitas vezes, pelo nosso senso crítico está lá em cima, e eu não ter temor nenhum, eu rasgo o verbo e solto no vento, e dane-se quem está na frente. Não importa o que vai fazer para a vida do meu irmão. O meu irmão comprou um carro em 60 prestação. Ao invés de dizer que bênção, irmão, eu detono ele. Você tem uma Bíblia agora de atrás do barco. Você vai ter que pagar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. E se você tivesse temor ao Senhor, você diria, irmão, sempre cuidado com aquilo que o irmão vai fazer. Ora a Deus, trabalhe, e eu creio que Deus vai abençoar o irmão para pagar esse carro. Mas nós não. Por quê? Muitas vezes nós falamos aquilo que vem na cabeça. Veio e foi. E palavras ditas, é difícil voltar. Então nós temos que pensar e entender aquilo que estamos falando. Muitas vezes nós criticamos os nossos irmãos pela fé deles, pelo mover dentro deles. Ah, pastor, eu não sei não, aquele rodopio, aquela dança, aquela magia. E aí nós falamos, questionamos muitas vezes os nossos irmãos. Irmão, toma cuidado. Quando a palavra de Deus diz que em Atos dos Apóstolos, os homens criticaram eles porque eles estavam bêbados, dizendo, eles estão bêbados, olha o que eles estão falando. Esses homens iletrados estão falando, homens indultos. Mas Pedro levanta-se com temor e reverência a Deus, dizendo, olha irmãos, eu sei que é a 6ª hora, e eles não estão bêbados não estão bêbados não, irmão. Eles estão fazendo, e aí dizem que Pedro era iletrado, que Pedro não sabia ler, não sabia escrever. Mas Pedro cita o livro de Joel, vários versículos sem olhar dentro da palavra. Ele diz, olha querido, está escrito em Joel capítulo
2, que os dias viriam em que os vossos filhos teriam um sonho, os vossos netos teriam visões, e aconteceria isso nos últimos dias. E ele cita outros vários versículos, e aqueles homens estavam recebendo o poder de Deus, o Pentecostes, estavam ali cheios do poder de Deus, na alegria, cantando, dançando, falando em outras línguas que eu falo. E muitas vezes nós ouvimos isso, vimos isso e criticamos. Irmão, vamos ter temor e reverência daquilo que falamos ou pensamos. A palavra de Deus diz que antes que nós falarmos, nós temos que ser igual a Ele. Será que Ele teria esse mesmo senso crítico de tudo isso que está acontecendo? Será que se Jesus estivesse aqui, Ele falaria as mesmas coisas a respeito de tudo isso? Hoje eu quero trazer uma reflexão para a igreja, e é por isso que eu falei no começo, como pastor, a gente vê o que está acontecendo e tenta trazer para a igreja, para que a igreja não venha a pecar, para que a igreja não venha a falar errado, para que a igreja não venha a proceder nos maus caminhos, mas para que a igreja, antes de falar, antes de refletir, traga da sua consciência e diz: tenha temor nas suas palavras, tenha temor e reverência naquilo que você vai questionar ou criticar. O conhecimento de Deus, querido, não é um conhecimento de saber quem Ele é e como Ele é. O conhecimento de Deus é o mesmo conhecimento que Abraão tinha, quando Abraão falava do Deus eu sou, quando Abraão se jogava no chão e orava a Deus, e quando Abraão disse para sua família: vamos sair daqui em busca da nossa terra, porque o meu Deus, o Deus que eu conheço, disse: sai para uma terra que eu vou te mostrar. Se ele não conhecesse esse Deus, você acha que ele largaria tudo e sairia da sua terra? O conhecimento de Deus, querido, é quando você tem uma intimidade grande, como Davi tinha, que o próprio Saul chamava ele e dizia: chama aquele menino que toca harpa. Ele não apenas toca um violão, ele não apenas toca harpa, mas ele conhece ao Deus de Israel. A presença de Deus é tão grande na vida dele, que quando ele dedilha aquela harpa, diz a Bíblia, que os espíritos maus saíam da vida de Saul. Isso é conhecer a Deus. Isso é viver conforme o Evangelho que aprendemos. Conhecer a Deus é ter na essência o viver de Cristo. E quando eu chego perto, não é tocar um violão, querido, é adorar a Deus, é louvar a Ele. Não é pregar a palavra, é transmitir a voz do Senhor. Não é evangelizar, é mostrar para as outras pessoas que o Senhor é bom e o que Ele fez com você, Ele pode fazer naquela vida. É mostrar para Ele que Ele morreu e ressuscitou e está nos dando vida eterna. Amém? É isso. Isso é conhecer a Deus. Isso é saber quem Ele é. E isso nós temos que ter sobre as nossas vidas, querido. O temor a Ele, a reverência a Ele, o saber que Ele é grande, poderoso, é fácil. Mas o conhecer a Ele verdadeiramente é poucos. Porque a palavra de Deus diz que nós desprezamos muitas vezes por todas as coisas. Nós buscamos as demais coisas e não queremos buscar o reino de Deus. E a palavra diz ao contrário: busque o reino e as demais serão acrescentadas. Amém, queridos? Amém. Jesus tinha um relacionamento maravilhoso com Deus. Ele conhecia o Pai. E Ele nos ensinou que nos piores momentos das nossas vidas, não abra a tua boca no Facebook. Não fala aquilo que você pensa no Instagram. Não conte para a vizinha, para o vizinho, aquilo que você está pensando em fazer ou angustiada. Mas Jesus nos ensinou que quando você está debilitado, questionando muitas vezes o porquê, entre no teu quarto, fecha a porta, e se você conhece o Deus verdadeiro que habita sobre a tua vida, você vai falar para Ele, e a Bíblia diz que tudo que você fala em secreto, Ele te responderá publicamente. Amém, queridos? É isso. Então nós temos que parar de expressar muitas vezes os nossos pensamentos numa rede social, expressar as nossas críticas numa rede social. Machuca, queridos, dói, e depois que você falou não tem volta. Você pode apagar, mas quem leu, ouviu. Quem leu, viu, sentiu, e é difícil tirar.
Vá a Deus, fala os seus pensamentos a Ele, as suas angústias. Se você conhece a Ele, você sabe que Ele vai trabalhar em favor daqueles que o amam, diz a palavra. E Ele vai trabalhar a teu favor, Ele vai fazer para que você viva o melhor dessa terra. Para de questionar a Ele e tenta conhecer a Ele verdadeiramente. Para de dizer para Ele quem é Ele, por que eu estou passando isso, mas diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a tua vontade. É isso que o Senhor nos chama nessa manhã, a refletir sobre o temor a Ele e o conhecer a Ele verdadeiramente, o saber que Ele é, e o que Ele faz e o que Ele é nas nossas vidas. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz a palavra. Nada. Apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem uma mais profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então não tenha, querido, medo do que está acontecendo. Não tenha sentimento: porque agora, você viu agora? Vai vindo o Papa, meu Deus, o que está acontecendo é o fim, e você vai ler Apocalipse, você vai, querido, vive em paz. Se você conhece a Deus, se o fim vier, você estará com Ele na glória, você estará com Ele nos céus. Viva a tua vida, tenha temor a Ele, reverência, e você sabe que o dia de amanhã pertence a Ele. Não adianta, não podemos sequer aumentar um palmo a nossa estatura, porque vocês estão inquietos, diz a palavra do Senhor. Mas buscai o reino, a glória, o governo meu sobre a vida de vocês, e vocês comerão o melhor nessa terra, diz a sua palavra. Então nessa manhã eu trago a igreja a refletir sobre isso, sobre o que é ter temor a Deus, o que é reverenciar a Ele, o que é conhecer a Ele na sua essência. Nessa manhã, querido, eu queria que você saísse por aquela porta com um pensamento diferente. Quando você visse uma notícia que muitas vezes trouxesse algo para você, você questionasse a Deus primeiramente. A Bíblia diz que Salomão, numa das suas primeiras falas com Deus, ele sabia quem ele era e sabia que ele não era capaz de fazer o que Deus colocou em suas mãos. E uma das primeiras falas dele com Deus foi: Senhor, me dê a sabedoria para que eu possa governar como meu pai governou. E é isso que nós temos que pedir nas nossas orações diante de Deus: sabedoria. Sabedoria para lidar com os nossos filhos, sabedoria para lidar com a nossa esposa, com o meu esposo, sabedoria no meu trabalho, sabedoria dentro da minha família, sabedoria dentro do meio social, sabedoria para lidar com os irmãos da igreja, sabedoria. Quando Salomão faz essa pedida a Deus, a Bíblia fala que Deus não só deu sabedoria, mas ele disse: como você não pediu mais nada, eu vou te dar toda a riqueza, tudo aquilo que você não pediu. Porque Salomão, ele sabia que conhecendo a Deus, conhecendo a sabedoria que Deus tinha, conhecendo Deus no íntimo dele, ele saberia que ele não ia proceder errado. E olha que ele disse que eu quero ser igual ao meu pai, e olha que Davi teve os seus erros, mas ele não olhou para os erros. Ele disse: eu quero ser igual ao meu pai, como ele governou o teu povo. Eu preguei aqui para os homens há uns 2 meses atrás, e eu falei para eles, e eu conversava com um irmão e um amigo meu, um homem muito querido por mim, e ele falava para mim a mesma coisa. É um empresário, tem uma grande empresa, e ele disse: olha, eu não sei o que vai ser dessa geração. E aí me veio à mente a palavra que eu preguei para eles aqui. Eu não sei o que vai ser dessa geração. A gente contrata eles não querem mais nada, eles não podem falar isso, não podem sentir isso, não podem dizer isso. Eu não sei mais, não é mais as pessoas que nós contratávamos lá atrás, Douglas. Aí eu disse: obrigado, Espírito Santo. Eu falei as mesmas coisas que eu falei para o povo, para os homens que estavam aqui. Eu disse para ele: meu querido, você está reclamando dessa geração, e quem é essa geração? 20 anos, pastor. É 20 anos. E de quem são os filhos? São nossos filhos. E se nós
Estamos reclamando da geração de 20 anos, que são os nossos filhos. Quem está ensinando errado? Eu falei para eles: somos nós. Nós estamos ensinando errado. Nós não estamos passando o princípio da sabedoria aos nossos filhos. Nós não estamos falando para ele como proceder no trabalho. Nós não estamos explicando para ele como um patrão falar com você. Você deve reagir. Você deve falar. Mas hoje na escola você não pode falar um A para um aluno. Mas antigamente, ai de você se o professor falar alguma coisa. Eu torço por ele, mas hoje você não pode. Eu estou dizendo, querido, que geração nós estamos cumprindo, que geração nós estamos fazendo. E não adianta nós reclamarmos que essa geração está assim, porque essa geração são os nossos filhos. E sabe o que eu disse para os homens aqui? Se nós não estamos tendo capacidade de passar o básico, o ensinamento básico para os nossos filhos, você acha que nós vamos ter capacidade de passar as coisas espirituais para eles? Foi por isso que a Bíblia diz em Juízes capítulo 2: herdou a terra prometida uma geração que não conhecia a Deus. Por quê? Porque os pais deles não passaram o Deus que realizava milagre no deserto, o Deus que corria uma nuvem de dia para proteger eles do sol, o Deus que corria uma nuvem à noite como bola de fogo para aquentar eles naquele frio do inverno, o Deus que fazia os sapatos crescerem, as roupas crescerem, o Deus que alimentava eles com uma bola que era um pão, um maná, e eles não sentiam fome, o Deus que colocava sobre eles, e eles a Bíblia diz, Gênesis capítulo 15, verso 25, se não me falha a memória: eu não colocarei nenhuma enfermidade sobre a vida de vocês que coloquei sobre o povo do Egito. O Deus que trouxe sobre a vida deles tudo isso, e eles não foram capazes de mencionar para os seus filhos quem era esse Deus. Comiam do maná, mas não falavam para os seus filhos: esse é o maná que Deus nos deu, um maná caído do céu. E isso acontece conosco nesses dias. Sabe o que é isso? A falta de temor a Deus. Se nós estamos reclamando dessa geração, vamos ter temor a Deus e pedir a Deus nessa manhã sabedoria, para que possamos instruir os nossos filhos no caminho que se deve andar. Vamos ter sabedoria e conhecimento de Deus para passar pelas dificuldades que eles estão passando e saber que o meu Deus, Ele é fiel e cumprirá o propósito e a promessa que Ele tem sobre a minha vida. Pastor, mas o senhor não sabe. Eu sei, o problema é grande, a dificuldade é grande, a doença é grande, mas o Deus que você serve, se você conhecer a Ele, nada disso que você está pensando ou tentando fazer é maior do que Ele. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que a igreja se levantasse e que a igreja entendesse o que é ter temor a Deus, o que é ter reverência. A palavra de Deus diz lá no livro de Crônicas, se não me falha a memória, livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 13: por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém o fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E assim ficou a arca de Deus na casa da família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto ele tinha. Amém. Sabe o que aconteceu aqui? Davi assume o governo e quer restaurar a adoração ao seu povo, e manda buscar a arca da aliança que estava na casa de um sacerdote fora de Jerusalém. Diz a Bíblia que ele constrói um carro novo e vão até a casa do sacerdote e traz a arca dentro de um carro novo. E trazendo a arca dentro, em cima desse carro novo, e os filhos do sacerdote trazendo a arca, a Bíblia diz que coloca a mão, porque a arca pendeu e ia cair, coloca a mão para segurar, e a Bíblia diz que ele morre naquele momento. Imagina o questionamento daquele pai: por quê? Ele está fazendo a obra do Senhor, ele está levando a obra do Senhor, ele está levando a arca, a presença de Deus. Mas diz a Bíblia que só os sacerdotes poderiam tocar na arca, só os sacerdotes
poderiam levar a presença de Deus. Só os levitas, os adoradores, cuidavam da presença de Deus. E Uza tocou indignamente a presença de Deus. E sabe o que Davi pensou? Eu levar isso, a presença de Deus, do jeito que nós estamos lá em Israel, vai morrer todo mundo. Eu não vou levar. Eu vou achar alguém aqui que vai ficar com essa casa. E a Bíblia diz que apareceu um homem chamado Obed-Edom, o Geteu. Sabe quem era Obed-Edom? Se você olhar na linhagem, você vai ver que Obed-Edom era um levita, era um adorador. E eu tenho a certeza, já lendo e relendo esse texto, eu tenho a certeza que Obed-Edom se apresentou e disse: Davi, pode deixar a minha casa, eu já cuidei dela e eu sei como cuidar. Davi sabia que se ele levasse a presença de Deus para dentro de Israel, morreria muita gente, porque eles tinham que melhorar as suas atitudes e o temor e a reverência a Deus. E nós estamos levando, querido, a presença de Deus para dentro das nossas casas, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não temos temor nem reverência pela presença de Deus que estamos ali. Sabe o que a Bíblia diz? Que a bênção de Deus esteve sobre a casa de Obed-Edom só em 3 meses. Deus abençoou ricamente a casa de Obed-Edom. E eu, como falei para você, eu já reli esse texto várias vezes. Já estudei a vida de Obed-Edom. E eu tenho a certeza que Obed-Edom sentava com seus filhos de manhã, à noite, porque eles eram acostumados a orar 3 vezes. Em cada momento da oração, eu tenho a certeza que ele se ajoelhava diante daquela arca maravilhosa e dizia para os seus filhos: aqui está a presença do Deus vivo, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que colocou nós sobre a terra prometida, o Deus que está nos levando a bênção sobre as nossas famílias. Aqui está essa presença. Eu tenho a certeza que ele ensinou seus filhos e agiu de maneira com temor e reverência, porque a Bíblia fala que Deus abençoou aquela casa de uma maneira grandiosa. E por que não abençoou os outros lugares onde ela passou? Basta você ler o livro de Crônicas um pouquinho para trás e você vai ver que cada lugar que ela passou, ela só trouxe ruína e desgraça. Chegaram a colocar ela dentro do templo, e o Deus Dagon, numa estátua como a estátua da liberdade, caiu no chão e se quebrou-se ao meio, porque ela estava perto de Deus Todo-Poderoso, e não trataram ela com reverência e poder. A Bíblia diz que levaram para a terra dos filisteus, e sabe o que aconteceu? Todos eles foram cometidos de hemorroides, os homens, os guerreiros, e não podiam nem lutar, até que tiraram aquela arca de dentro deles, porque diziam: tira essa arca daqui, porque nós não aguentamos, porque a arca estava num lugar onde não era para estar. Por isso, nesta manhã, querido, eu quero que você entenda que o temor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento de Deus, a prudência. Eu quero que você leve essa presença de Deus para a sua casa e entenda que se você tratar ela com temor e reverência, as mesmas coisas que aconteceram na casa de Obed-Edom acontecerão na tua casa, na tua família e na tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos entenderam a mensagem do Senhor nessa manhã? Eu quero que você feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. E eu quero que você faça uma reflexão de como está a sua vida neste momento. Como estão as suas palavras nas redes sociais? Como estão as suas palavras, até mesmo sentado à mesa, conversando com seus filhos, com a sua família, a respeito de tudo isso que você está vendo, ouvindo? Será que são palavras de sabedoria? Será que são palavras de temor? Ou a crítica, ela estabelece acima de tudo? Eu quero nessa manhã, querido, que você reflita como você está agindo com a presença de Deus, que diz em 1 Coríntios capítulo 6, vós sois templo do Espírito Santo de Deus, e a presença de Deus
habita em vós. Vocês têm levado a presença de Deus para dentro das suas casas, e como vocês têm tratado ela? Com temor? Com reverência? Ou vocês têm agido igual a Uza? Ai, fazem de qualquer maneira, tocam de qualquer maneira, agem de qualquer maneira. Nesta manhã, querido, eu quero que você entenda que nada acontece por coincidência, mas tudo tem uma providência de Deus sobre a tua vida. Deus te trouxe até aqui para que você entenda que você deve tratar a presença dEle com sabedoria e temor, e você verá que tudo aquilo que você tem pedido e clamado a Ele, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Amém? Amém. Pai, neste momento eu coloco em tuas mãos a vida dos teus filhos, Pai, a vida de cada família que aqui entrou diante dessa porta nessa manhã, a vida dessa família que saiu da sua casa, Senhor Jesus, e adentrou aqui hoje, querendo ouvir algo que levantasse o seu ânimo, que trouxesse alegria para ele, mas hoje muitas vezes o Senhor trouxe uma palavra que trouxe reflexão à sua vida, trazendo um entendimento a essa vida de que ele tem que melhorar, de que ele tem que mudar os seus conceitos, mudar as suas falas, mudar as suas atitudes diante de Deus. Espírito Santo, eu quero que o Senhor faça nessa manhã um mover do teu Espírito nesse coração, e que o Senhor traga aqui verdadeiros adoradores, e que o Senhor traga aqui obed-edoms nessa manhã, que possam tratar a tua presença como algo primordial na sua vida, como algo essencial na sua vida, que possam te conhecer como Abraão te conheceu, que possam te conhecer como Davi te conheceu, que possam te conhecer como teu próprio filho te conheceu. Espírito Santo, traga nessa manhã a sabedoria ao teu povo, para que eles possam saber quem tu és verdadeiramente. O eu sou, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Nissim, o Deus eu sou, o que era ontem, hoje e será eternamente. Nada se compara a essa presença, e não importa o que você está passando, você conhece a um Deus todo-poderoso, e eu profetizo que nessa manhã o Senhor trará clareza sobre a tua vida, e haverá mudança, não só espiritual, mas mudança de comportamento na tua casa, na tua família. Bênçãos virão a partir do momento que você mudar a presença de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus, eu coloco essas vidas em tuas mãos, e desde já faço um pedido ao Senhor, que haja mudança, transformação, mas principalmente, como Salomão pediu ao Senhor, sabedoria, que o Senhor possa estar dando essa sabedoria que o Senhor deste a Salomão ao teu povo, para que eles possam te adorar e te reverenciar como o Senhor deve ser reverenciado e adorado. Amém? E graças a Deus. E a igreja dá uma linda, forte salva de palmas.